Cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, amadas, graça e paz. Sejam bem-vindas. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que grandes coisas Ele fará ao nosso favor. Amém? Hoje é 22 de maio de 2020, sexta-feira. Hoje a nossa reflexão será sobre como recomeçar. Hoje, dia 5 do áudio. Sofonias 3:20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aleluia. Recomeçando o casamento. É preciso restaurar. Certa mãe, devido às travessuras do seu filho, resolveu tomar uma atitude que pudesse incomodá-lo e disse-lhes: todas as vezes que você fizer algo errado, vou colocar um prego na parede do seu quarto. E assim aconteceu. Cada vez que o garoto aprontava alguma, lá ia sua mãe com um martelo e pregava um prego na parede. O tempo foi passando e o garoto percebeu que a parede foi ficando feia, pois ali havia prego de todo tipo e tamanho. Decidiu então mudar, conforme melhorava, sua mãe atirando os pregos da parede. E assim foi até que não houvesse mais nenhum. Mas ele percebeu que mesmo sem os pregos a parede ficou toda marcada. E logo foi reclamar: mamãe, estou triste, pois mesmo tirando os pregos, a parede ficou toda esburacada. Claro, meu filho, temos de restaurá-la. E junto com o garoto, compraram tinta, massa corrida, lixa e pincéis. Assim ele aprendeu que para recomeçar não basta simplesmente mudar de vida, mas é necessário trabalho, investimento e esforço. Apesar de ser uma simples história, quando o assunto é restauração, muitos casais precisam conhecê-la, pois necessitam aprender a recomeçar. E como isso é possível depois que se descobre um grave erro na vida do seu cônjuge? O que fazer quando se descobre que seu esposo tinha uma mulher e se o adultério foi cometido pela esposa? Como irão reagir cada um deles quando isso tudo vier à luz? E se seu esposo teve experiências homossexuais? E se caso você foi a última a saber? Esta e outras situações podem ser realidades na vida de muita gente. Por essa razão, nessa ministração vamos dedicar todo o nosso tempo para aprendermos como recomeçar. Isso será importante para colocar em prática se estiver vivendo uma dessas situações. Poderá servir numa situação futura ou até mesmo para ajudar a aconselhar a outros. Deus teve que recomeçar. Sem dúvida, nosso maior exemplo de alguém que já recomeçou é o nosso Deus. Através da Bíblia, vemos que ele teve que recomeçar por mais uma vez. Deus teve que recomeçar a terra após a queda de Adão. Gênesis 3, 14, 24. Deus teve que recomeçar após o dilúvio. Gênesis 6, versos 5 ao 18. Deus teve que recomeçar, pois a terra estava sem forma e vazia. Gênesis 1, 2. Condições para o recomeço. Desejo salvar meu casamento. Em primeiro lugar, pergunte a si mesmo se você deseja sobreviver à tempestade. A experiência nos mostra que nos casos onde o casal se decide pela separação, são na verdade casais que já não sentem atração um pelo outro. E devido a vários problemas e fatores que ocorreu no casamento. E por essa razão não desejam perdoar aquele que cometeu o erro. Querem aproveitar o ensejo para buscar a separação. E nós reforçamos: Deus abomina o divórcio. Paulo nos ensina que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. Sempre haverá chance no relacionamento que se conhece o verdadeiro amor, que é o próprio Senhor. Quem ama sempre lutará. Quem aproveitar o ensejo para buscar a separação, na emoção, no calor de uma discussão,
pode se arrepender e pagar um preço alto. Então, muitos ficam achando algumas brechas para achar ensejo e vir a trazer a separação à tona, pois era um plano que já estava em oculto em seu coração. Reconhecendo os erros. Diz um antigo ditado, quando um não quer, dois não brigam. Quanta verdade é nisso? Sempre que aconselhamos casais, podemos dizer que em todas as situações, ambos, marido e mulher, têm parte de culpa no desentendimento. Por essa razão, é importante descobrir onde erramos. No caso do adultério, por exemplo, se o seu esposo foi infiel, não seria porque estivesse descoberto na área sexual? E se for a esposa que teve um relacionamento extraconjugal, não seria por falta de afeto, de carinho e atenção? São exemplos de situações que se repetem todos os dias. Nesses e em outros casos, a melhor maneira de recomeçar é reconhecer os próprios erros e dizer para si mesmo: se eu tivesse tido atitudes diferentes, isso não teria acontecido. Conheço uma história que um casal vivia em constante conflito. Ele dizia: você parece que não gosta de mim, pois você sabe que não gosto de comer feijão queimado, mas não adianta, você sempre queima. E a mulher, por sua vez, falava: eu não queimo feijão, coisa nenhuma. Você que é enjoado. É impossível agradar você. A situação foi se agravando e um dia, por causa das constantes reclamações do marido, acabaram por se separar. Alguns anos antes se separaram, começaram a viver que eles eram felizes juntos e não sabiam. E assim começaram a namorar de novo e enfim se casaram. Aleluia! Um dia, sentados numa praça, no mais puro romance, ele, emocionado, decidiu comentar: que besteira nossa, nós amamos tanto e nos separamos por causa de um feijão queimado. E ela respondeu: mas o feijão não estava queimado, você que sempre foi enjoado demais. Resultado: separaram-se de novo. Estar disposto a mudar. Após descobrir as próprias falhas, é importante assumir o compromisso de trabalhar para mudar a situação. Esse casal do exemplo que citamos sobre o feijão, após 2 tentativas de relacionamento, então eles observaram cada um seus problemas, seus erros, suas falhas e se deram mais uma chance. E hoje estão muito felizes. Um casal, mesmo após enfrentar uma tremenda tempestade de problemas, pode voltar a ser feliz e até mais que era antes. Isso é possível porque muitas vezes a tempestade mostra as falhas de cada um e conscientiza para a necessidade da mudança. Utilize-se dos benefícios da comunicação para descobrir uma forma de começar a suprir as necessidades do seu cônjuge. Lembre-se que só escolhe quem semeia. Lembre-se que só colhe quem semeia. Sua falta de carinho, por exemplo, pode fazer com que seu cônjuge se sinta atraído por outra pessoa que demonstre ser carinhosa ou carinhoso. Por isso, é importante que a comunicação entre o casal seja eficiente e o relacionamento tenha total transparência, pois se uma situação dessas acontecer, é necessário que a pessoa revele isso ao seu cônjuge e haja maturidade para ver esse fato de uma forma positiva, para que essa deficiência afetiva possa ser sanada. Homem e mulher devem estar atentos às necessidades um do outro. Reconquistar o que havia de bom no namoro. Há uma regra que poucos percebem, mas é essencial para ter um relacionamento duradouro e agradável. Todo casal que chegou ao casamento só chegou porque houve coisas em seu cônjuge que lhe pareciam irresistíveis. Se você quer recomeçar uma prática, será reconquistar o que se perdeu com o tempo. Se você considera o seu relacionamento bom, observe as coisas boas do namoro e se continua em seu casamento. Por exemplo, a atração. É a primeira coisa que notamos nessa pessoa amada. Cada um de nós tivemos algo que atraiu aquele que amamos até nós. Alguns foram atraídos pela maneira do cônjuge falar, a maneira de sorrir, a maneira que lhe tratava. Pode ser que foi algo relacionado à aparência, por exemplo.
seus olhos, o cabelo, ou mesmo um corpo bonito, perfeito. Seja o que for, um dia te atraiu. E agora, casados, é importante mantermos a chama da atração entre o casal. Creio que o uso da comunicação eficiente será essencial nesse momento, pois é através dela que o casal poderá descobrir o que havia nele que causava atração no companheiro. É lógico que, com o passar do tempo, haverá características que serão impossíveis de serem reconquistadas, pois se o que atraiu era a cabeleireira do esposo, pode ser isso que não volte mais. O afeto é algo muito presente e vivo entre os namorados e é essencial para a sobrevivência de qualquer casamento. Com certeza, muitas mulheres se casaram, pois entendiam que o homem era mais afetuoso que existia. Mas, com o passar do tempo, vemos mulheres reclamarem que o esposo deixou o afeto de lado. Ele, por sua vez, reclama que ela se tornou fria, não sente falta dele. Um dia, andando na praça, vi um casal bem doce beijando. Que cena rara e ao mesmo tempo singela. Será que ao envelhecermos vamos continuar a ser afetuosos? Uma coisa eu sei. Só um casal afetuoso conseguirá envelhecer junto, pois o contrário, poderão estar até juntos, mas não haverá alegria nessa união. Será um relacionamento sem graça. Se você quer recomeçar, busque ainda hoje o que havia de bom no seu namoro, demonstrando frutos do perdão. A maior dificuldade dentro de um casamento é liberar perdão. Muitos citam: vou te aceitar de volta, mas nunca será a mesma coisa. Apesar de já estudado, vejamos alguns pontos sobre o perdão. A pessoa que errou necessita sentir-se perdoada para conseguir recomeçar. Um bom exemplo disso é quando um pai tem que disciplinar um filho. Após a disciplina, é importante a criança saber que, apesar de tudo que aconteceu, continua sendo amada e merecedora de confiança. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés da nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Seja carinhoso e não demonstre desconfiança. Tome cuidado com as palavras, principalmente nas primeiras semanas após o conflito. Evite trazer à tona problemas já tratados e resolvidos. Não desenterre defuntos. Veja que interessante o exemplo que encontramos na palavra de Jesus para esta mulher. João 8, versículos 3 ao 11. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que estas mulheres sejam apedrejadas. Por o que tu dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia assim na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela então respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia! Quando Jesus disse, vai e não peque mais, estava dando uma grande lição para nós a respeito do perdão. Creio que se eu estivesse no lugar de Jesus, diria: já que ninguém te apedrejou, me diga, por que você fez isso? Não sabia que você era adultério? E que resulta em morte? Você não pensou nos nossos filhos? Por que não separou antes? E aí, como que nós agimos quando nos deparamos com essa situação? O alto preço do recomeço. Não queremos enganar ninguém afirmando que é fácil recomeçar. Por exemplo,
Quando existe um adultério por parte da mulher, todos os homens admitem que o preço do recomeço é alto demais. Em geral, os homens não conseguem aceitar o fato de que alguém tocou o corpo da sua mulher. Mas sabemos que não é fácil para as mulheres também quando sabem que foram trocadas por outras. O que podemos concluir é que o preço é alto, mas grande é o benefício de um casamento completamente sarado, curado e restaurado. Pense nesses detalhes. Em primeiro lugar, há um alto preço a ser pago para alguém que já foi casado voltar a viver sozinho. Não dizemos que é impossível, pois são muitos os que já o fizeram, mas dizemos que não é fácil. A vida afetiva em pouco tempo se aflora e a separação não foi por motivos justificáveis diante de Deus. A Bíblia nos diz que quem se casa, estando seu cônjuge ainda vivo, comete adultério. Romanos 7. Outro casamento não será abençoado. Além disso, correm os mesmos riscos que houve no primeiro casamento e ainda trazer as novas decepções. Há outros fatores que também são importantes e devem ser avaliados, como, por exemplo, sua reputação, sua vida entre as parentela, solidão, os filhos, o recomeçar, partilha de bens, a pensão alimentícia, sendo que podemos citar vários fatores, mas sempre o que acontece é que o cônjuge pagará o preço que for para prejudicar o outro cônjuge. Aleluia! Lucas 7, 42, 43. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem ama mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, falou a Simão: julgaste bem. Aleluia, glória a Deus. Reflita se houve algum problema no casal que você considere muito grave ou mais grave. Considere todos os seus erros, suas falhas. E considere também se houve pedido de perdão e se você o perdoou ou a perdoou. Caso você tenha conseguido identificar, pense o que você faria de agora em diante, vindo alguns problemas com o seu casamento, caminhando para um conserto, para uma restauração. Glória a Deus. Amém.